Olá, graças e paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Wanderly e hoje nós vamos falar sobre os tipos de jejum. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e o nosso pastor Marinaldo, meu esposo, está aqui conosco hoje, para estar nos ajudando. Seja muito bem-vindo, pastor Marinaldo. Amém, Também quero saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Já convido os irmãos, a deixarem o seu like. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com as pessoas que querem aprender sobre jejum. Por quê, pastor Marinaldo? Muitas vezes as pessoas têm aquela dúvida, O que é jejum? Como jejuar? Não é verdade? Inclusive eu quero dizer aos irmãos que às vezes a gente escuta assim, eu vou fazer jejum de celular. Irmãos, isso não é jejum, isso é propósito. Cada jejum tem o seu propósito. Exatamente, cada jejum tem um propósito. E, olha, na verdade, eu já pensei aqui que esse assunto vai render outros vídeos, porque senão isso aqui vai ficar muito longo, Quando o pastor Marinaldo fala assim, cada jejum tem o seu propósito, a gente vai gravar um outro também sobre jejum e sobre esses propósitos do jejum. Amém, irmãos? E assim, às vezes a pessoa diz assim, eu quero jejuar, mas não posso, Tem pessoas que têm essa dificuldade de jejuar, os que são diabéticos, mulheres gestantes, ou que estão amamentando, diversos tipos de problemas de saúde. E que a pessoa quer jejuar, mas tem essa dificuldade. Então nós vamos falar aqui 3 tipos de jejum, não é verdade? Então eu estava falando sobre que jejum é diferente de propósito. Vamos imaginar que você faça um propósito de uma vez na semana ficar sem redes sociais. Isso não é jejum de redes sociais, isso é um propósito. A gente até fala, porque jejum, irmãos, tem a ver com estômago, não é verdade, pastor? Tem a ver com alimentação, do nosso organismo, do nosso corpo físico. Amém? Então, propósito é uma outra questão. Mas vamos lá. Primeiro tipo de jejum é o jejum total ou absoluto, no qual a gente fica, sem se alimentar, sem comer nada e sem beber água por um determinado período de tempo, que vai variar ali entre 6 horas de jejum, 12 horas de jejum ou dias de jejum. O exemplo, bíblico mais célebre do jejum total ou absoluto é o exemplo de Moisés, Pastor Marinaldo, que vai ler aqui em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 28, Pastor Marinaldo vai falar aqui sobre o jejum total ou absoluto, que foi o jejum de Moisés. Glória a Deus. Então observe, amados, diz assim, e esteve Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então aqui a gente vê que Moisés, ele não comeu pão, ou seja, não se alimentou com pão, com comida, com nada, e também não bebeu água, foi um jejum Total. Alguns até chamam de jejum sobrenatural, porque uma pessoa passar 40 dias sem beber água, só no sobrenatural de Deus, Olha, irmãos, a medicina não orienta ninguém a fazer um jejum desse, um jejum absoluto sem água, porque é perigoso, os rins podem trancar, Então é algo sobrenatural, é quando Deus manda fazer. Agora tem também muitas pessoas que fazem esse jejum, que é lógico, não faz com 40 dias, Isso. Mas pode fazer 24 horas. É o máximo, viu, irmãos? Sem beber água. Não só dizer, esclarecendo que é um jejum que existe ainda. Que existe. A pessoa pode fazer, por exemplo, o jejum total absoluto, por exemplo, de 12 horas. Como assim? Você pode começar, digamos, às 18 horas até às 6 da manhã, sem comer e sem beber água. É um jejum absoluto, é um jejum total. Muitas pessoas fazem até meia-noite, Da meia-noite ao meio-dia, Da meia-noite ao meio-dia, Ali o jejum total, o jejum absoluto, sem alimento,
e sem ingerir água. O segundo tipo de jejum que nós estamos trazendo aqui, que muitos consideram jejum natural ou normal, que é quando a pessoa fica sem se alimentar, mas bebe água. É até polêmico esse aqui que nós vamos trazer, mas existe um consenso entre a maioria dos teólogos que o jejum de Jesus foi um jejum natural. Ele também jejuou, né? Mateus capítulo 4, versículo 2. Aleluia, nosso pastor Marinaldo vai trazer aqui o jejum natural ou jejum normal, sem alimento, porém bebendo água. Diz assim, amados: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então está em Mateus capítulo 4 e no versículo 2. Aqui diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois desse jejum ele teve fome. Exatamente. Aí existe essa brecha que depois ele teve fome. Então, a maioria dos teólogos acredita que Jesus estava bebendo água, porque não diz assim, teve fome e sede, sabe? De qualquer forma, aí também já seria um tema para um novo vídeo. Eu já pensei aqui numa outra questão também. Eu pensei o seguinte, que talvez ele sentiu sua fome, jejuou sem água e sem o pão, mas a água ele ainda estava, sem se sentir sede. Sem sentir sede, né? Jesus estava aqui 100% homem. Agora, a questão também, é por isso que dá margem aqui para um outro momento, é que ele estava no deserto, né? Jesus estava jejuando no deserto. Moisés estava jejuando no monte. Em ambos os lugares, né, não tem água, assim, à sua disposição. Mas, enfim, o jejum mais praticado é esse tipo de jejum, que é o jejum natural ou normal, que a pessoa fica sem se alimentar, mas pode beber água. Amém, irmãos? Claro que você não vai beber 3 litros de água para querer matar a fome. Não é esse o propósito, né? Mas assim, você pode beber água ao longo daquele período. E aí, tem pessoas que fazem períodos prolongados desse jejum. 2 dias, 3 dias, 40 dias, né? Só bebendo água e sem se alimentar. Esse é um jejum saudável. Inclusive, eu quero lhe dizer que você pode pesquisar, né, vídeos de médicos que orientam que o jejum natural, que é esse, o jejum que você se abstém de alimento, mas continua ingerindo água, é extremamente saudável para o corpo, para a mente e, no nosso caso aqui, para o espírito. Amém? E o terceiro tipo de jejum é o jejum parcial ou jejum de Daniel. Você estabelece um prazo, né? Daniel, ele fez durante 21 dias, mas você pode fazer durante 2 dias, 10 dias, 3 dias, uma semana, fica a seu critério. Esse jejum parcial, você vai estabelecer o tempo e você vai retirar da sua rotina, você vai retirar do seu cardápio alimentos saborosos, alimentos que você gosta. Então, você vai poder se alimentar 3 vezes ao dia, café, almoço e janta, e você vai poder ingerir líquidos, mas você vai excluir da sua dieta alimentos saborosos. Está muito bem explicado no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, versículos de 1 a 3, pastor Marinaldo. Amém, vamos lá. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Observe versículo 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então a gente observa aqui que Daniel, ele não comeu manjar desejável, como a pastora falou aqui. Aquela comida saborosa, gostosa,
dias, não comeu, entende? Não comeu carne, Não comeu carne. não bebeu vinho, e a gente já não bebe mesmo. Ou seja, nos nossos dias, pastor, a gente não pode beber refrigerante, sabe, suco, aquelas coisas. Não vai nem comer carne e nem beber coisas gostosas. Vinho, a gente já não bebe, né? Aí, eu não posso beber vinho, já não bebo mesmo, então vai beber refrigerante? Não. Entendendo que provavelmente esse vinho que Daniel se refere é o suco de uva. Então, a gente vê que o jejum de Daniel, ele ficou comendo o quê? Legumes. Exatamente. Como aí um jejum que a pessoa vai comer legumes, frutas. O pão, aqui pode, né? Entrar o pão. Sem queijo, sem presunto, isso. Pão. E tem que ser o pão até sem margarina. Tem que ser. Você não vai ter o prazer da comida. Vai comer só, né, para a sua manutenção das suas necessidades vitais, né? Mas assim, é um jejum também muito benéfico, sabe, irmãos? Ali você não vai poder comer nenhum tipo de doce, aí não vai pra festa para comer aqueles salgadinhos, não é verdade? Nada desejável. Eu vejo que a palavra do Senhor diz assim, olha, manjar desejável eu não comi. Então aqui na Bahia a gente gosta de acarajé, não pode. Nem sanduíche. Não pode. Pão com ovo não pode. Não. Sabe? O ovo entra aí no almoço, né? Vai tirar carne, frango, né? Mas para você não ficar sem a proteína, você passa aquele período, né, comendo ovo. Agora, pastor, dentro disso aí, a gente pode também pensar nesse jejum parcial de alguém dizer assim, olha, eu vou fazer um jejum, você vai conversar com Deus. E vamos imaginar assim que alguém que ama almoçar com farinha. Aí tem que ser alguma coisa que você goste muito. Então você vai dizer, Deus, ao longo desse mês, eu vou fazer jejum de farinha. Eu não vou comer farinha. Ou eu vou fazer jejum de café. Eu vou passar 30 dias. É alguém que gosta muito de café. Eu vou passar 30 dias sem tomar café, né? Então, é um tipo de jejum parcial. Com certeza, irmãos, surte muito efeito. Eu quero terminar aqui esse vídeo te dizendo o seguinte, que o próprio Jesus disse que casta de demônio só sai com jejum e oração. Você que não jejua, passe a jejuar e você vai obter os benefícios do jejum. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E como sempre, eu termino te dando 3 conselhos. Ame a Deus, leia a Bíblia e coloque em prática tudo que você está aqui aprendendo. Um beijo no coração de todas essas meninas lindas. Um forte abraço para os varões valorosos e que todos vocês fiquem na paz.